Nesta segunda-feira, 2 de março, acontece a eleição para a escolha de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais aqui em Brasília de Minas. Mas já são quase 10 horas da noite e o processo não foi finalizado, porque houve um impasse. A Chapa 2 alega que a presidente não permitiu que as urnas fossem abertas. Já a presidente do sindicato, que também concorre à eleição pela Chapa 1, disse que não houve quórum para essa eleição. Depois de todo o impasse, a Polícia Militar foi chamada e está aqui no sindicato agora por volta de 10 horas da noite para tentar resolver a situação. Nós vamos acompanhar todos os detalhes dessa confusão que aconteceu na eleição para presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais aqui em Brasília de Minas. Agora na TV Acontece. Vou falar aqui com Delane de Matos Gonzaga, que é representante da Chapa 2, vai falar sobre esse impasse. O que de fato que ocorreu nessa eleição, que vocês estão aqui até agora, por volta de 10 horas da noite, sem o resultado final? Fernando, nós participamos de um processo de eleição democrático, né? Para que esse processo acontecesse, houve a nomeação de uma comissão e nós seguimos tudo que foi pontuado por essa comissão. Agora chegamos no momento de apurar essa eleição. Chegamos aqui, foi conferido as listas oficiais fornecidas pela prefeitura, contando o número de associados da lista, tem quórum para apurar as urnas, abrir as urnas. E a presidente do sindicato, que também é candidata, entende que não pode ter essa apuração. E nós estamos aqui nesse impasse, nós não estamos entendendo por que não vai fazer essa apuração agora. Enquanto não houver apuração, nós não sairemos daqui. Porque já que houve dúvida por parte dela, para esclarecer a dúvida, é melhor que abra as urnas. Nós estamos querendo que abra as urnas, que vença quem tenha mais voto nas urnas. Estou aqui com Maria Geralda Ribeiro Lima, representante da Chapa 1, ela encabeça essa chapa e vai falar para a gente sobre esse impasse. Por que essa apuração não finalizou até agora, por volta de praticamente 10 horas da noite, Maria Geralda? Olha, Fernando, esse pessoal, eles vêm causando desde o início do processo eleitoral. E aí a gente tem um problema na cidade de Ubaí, que nós temos quase o mesmo tanto de afiliado de Brasília e de Minas lá também. Só que, na hora que foi apurar os votos aqui, usa-se uma lista que foi usada na votação, né? De repente, eles vêm com uma lista lá de Ubaí de associados com um número bem menor de associados do que o que a gente vem usando, que era de uma lista de um... a gente teve que entrar com um processo na justiça para eles voltar a descontar dos associados, que lá não estava descontando. Então, ficou quase um ano sem descontar. E dentro desse tempo, desde fevereiro do ano passado, né, de 2019, que o Ubaí não descontava. Aí, quando a gente entrou na justiça, a gente vem pedindo para eles a lista dos associados que descontou a última vez. Eles não forneceram para a gente, alegando que não pode fornecer o nome a lista dos associados. Nós temos afiliados de 4 municípios, que Japonvá, Icaraí, Campo Azul e Ubaí, junto com o Brasília de Minas. Só que, como o Ubaí não estava descontando, a gente não estava tendo acesso à lista de votantes, né, no caso da eleição, que seria a lista dos associados em condições de votar. A gente pediu, eles alegaram que não podia fornecer. Pedimos de novo, não forneceram. Aí a gente pediu na Justiça. Só que a Justiça determinou hoje, numa audiência lá no Tribunal de Justiça e do Trabalho em Montes Claros, que eles têm que fornecer a lista para nós. Quer dizer, só que tem um problema. O Ubaí não forneceu a lista para nós, mas forneceu para a Chapa 2. E aí a lista está bem a menos do que aquilo que está na Justiça. Então, se usar a lista da Justiça, que foi a que nós usamos no processo eleitoral de votação, não dá quórum.
Mas se usar a lista deles, que é bem menos, dá quórum. E aí eles estão brigando por causa disso. Só que se nós não podemos usar, porque eu estou com a ata aqui da audiência de hoje, lá do Tribunal de Justiça do Trabalho, que determinou que eles têm que dar para a gente a lista oficial. Daiane, qual foi a decisão que vocês tomaram para que esse impasse seja resolvido? As urnas serão lacradas, porque na lista que saiu, nossa daqui, não deu quórum. Então, elas não queriam que a urna ficasse aqui no sindicato, propôs, a chapa 2 propôs de eles levarem, a chapa 1 aceitou, só que depois elas vieram para trás, não aceitaram mais, falou que não ia querer mais. Então eu consegui que a polícia pegasse, né, as urnas e levasse para o quartel até amanhã. Aí nós vamos lacrar, tá todas lacradas, assinar e a polícia vai recolher. Aí amanhã de manhã a gente vai reunir com as duas chapas e pegar e ver o que vai fazer, se vai abrir ou fazer outra eleição. Porque teve a divergência das listas, né? Então, a gente está contando com as listas que foram passadas para a comissão, que como presidente da comissão, foi passada para mim, eu estou usando elas, e não deu quórum. Porque elas chegaram com outras listas, falaram que deu quórum. Só que eu tive que seguir a lista que foi passada para mim, que foram levadas pelos mesários, né? Então, eu tive que contar por elas. Então, assim, como não deu quórum, as urnas não podem ficar aqui e elas não quis levar as urnas, então eu conversei com a Polícia Militar e a Polícia Militar vai recolher. Depois de muito bate-boca e após essa decisão da comissão, parecia que as partes tinham chegado a um consenso. Ficou decidido que a Polícia Militar levará as urnas e que amanhã, 10 horas da manhã, essas urnas retornarão para a sede do sindicato e serão abertas. E os votos serão apurados, ou seja, a conclusão desse processo eleitoral será amanhã, às 10 horas da manhã. E nós esperamos que isso aconteça, como ficou acordado entre a presidência do sindicato e a comissão de eleição. Para amenizar a situação, porque essas urnas não podem ficar aqui, então, que a Polícia Militar leve essas urnas, mas não que nós achamos que essa foi a melhor solução. A presidente da comissão organizadora da eleição fez a leitura da ata que relata o fato diante da Polícia Militar, imprensa e representantes das duas chapas. Sem mais, para o momento, encerra-se a ata, que será anexada em todos os procedimentos que possam vir a ser usados para dirimir pontos divergentes do processo eleitoral 2020. Segue 4 vias, uma representante da Polícia Militar, uma para o Sindserv, uma para a chapa 1 e uma para a chapa 2. Após a leitura da ata, a chapa 2 voltou a não concordar com a situação e não quis assinar o documento. Delane de Matos se indignou novamente e acusou a presidente atual do sindicato mais uma vez. Quem proibiu a abertura das urnas foi a presidente do sindicato. Foi ela que foi lá, bateu o martelo e disse que as urnas não seriam abertas. Então, houve aí uma discordância entre a comissão, que é ela responsável pelo esse processo, e a presidente do sindicato. Foi ela que deu a ordem que as urnas não seriam abertas, né? E agora a comissão está falando que acordou conosco que as urnas não seriam abertas e teria esse processo. Mas o que todo mundo escutou aqui, e todo mundo presenciou aqui, que foi a presidente do sindicato, Maria Geralda, que falou: as urnas não serão abertas. A não abertura das urnas é uma determinação sua como presidente do sindicato nessa noite? Não, é da assessoria jurídica nossa, que baseado na sentença judicial, que eu já até mostrei para eles lá, determinou que a gente não abra as urnas, porque nós usamos uma lista com um número X de associados, e eles vêm com a lista menor. Então, por que eles não apresentou a lista ontem, antes da eleição? Foi apresentar agora, depois da eleição, porque a intenção era diminuir o quórum.
Por telefone, a assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores Municipais nos disse que toda a confusão foi causada pela inconsistência da lista dos associados de Ubaí. Segundo a assessoria, 2 listas foram fornecidas, uma para a comissão e outra para a chapa 2, e essas listas continham informações divergentes, o que interferia diretamente no processo. De acordo com o jurídico do Sindicerv, a eleição de hoje pode ser anulada. Já eram quase 11 horas da noite quando a confusão, que não chegou ao fim, teve uma pausa, pelo menos por hoje. A Polícia Militar começa a carregar o material. As urnas lacradas, sob a custódia da Justiça, foram levadas para o quartel de polícia.